Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar o capítulo 5 das obras completas do volume 1 do Jung, né? Sempre me confunde um pouco essa ordem, né, que ele escreve, que é volume, depois capítulo e aí a parte na qual a gente está. Mas vamos começar então, essa vai ser a parte 1 do capítulo 5, né? Porque é um capítulo bem grande. Então a gente vai voltar para aquela situação na qual a gente vai ter várias partes do mesmo capítulo. E é isso. Esse capítulo ele vai tratar sobre algo completamente diferente do que ele tinha tratado até aqui, né? Porque até aqui ele estava falando basicamente de crises de sonambulismo, ele estava falando dessas questões de distração, de memória, etc., né? Como o inconsciente agia dentro dessas questões. E agora ele vai trocar o tema e ele vai começar a falar de mania, né? O termo que ele vai utilizar, ele vai, inclusive durante esse texto todo, utilizar vários e vários termos para se referir a essa questão. Tentando chegar aqui tanto nas definições do que seria o diagnóstico disso que ele está tentando traçar, quanto o nome, né? Aparentemente, o que ele está querendo dizer é que não existem muitos registros dessa condição em autores precedentes, né, que vieram antes dele. Então ele vai começar aqui tentando falar de vários autores, de várias situações que são parecidas com esse novo diagnóstico que ele está descrevendo, mas que não necessariamente são a mesma coisa. Os dois principais nomes que ele vai utilizar durante o texto são hipomania crônica, né, e distimia maníaca. Ele, por fim, vai chegar à conclusão de que o melhor nome possível seria inferioridade sanguínea, né? Então fiquem com isso em mente, porque a gente vai usar durante essa apresentação, né, durante esse vídeo, vários desses termos, mas que na prática ele está tentando se referir exatamente à mesma coisa, né? Então ele vai começar falando que, na prática, essa questão da inferioridade sanguínea, da qual ele está falando, é um caso, né, onde a pessoa, na verdade, ela está entre a doença e a sanidade, né? Então ela não está nem doente e nem sã, ela está no meio termo ali. Por isso mesmo ele não vai considerar, por exemplo, que isso seja uma mania pura. Por quê? Porque a mania pura é um caso de psicose, no qual essa pessoa tem uma quebra completa com o seu eu e com a sua consciência. Então ela se torna completamente eufórica, ela tem crises de euforia extremamente agressivas e etc., nas quais ela perde o controle de si mesma, né? Quando a gente está falando da mania pura. Por isso ele vai dizer que isso aqui não é uma mania, né? Isso aqui é um outro quadro no qual existem sintomas de mania, mas esses não são tão preponderantes, não tem tanto domínio sobre o indivíduo. Esse indivíduo ainda é capaz de ter uma vida normal e tranquila, né? Não tranquila assim, mas uma vida normal, produtiva inclusive, mas com todos esses sintomas. Por isso mesmo, ele vai traçar aqui quais são os principais pontos que são essenciais para ele poder determinar que isso é essa inferioridade sanguínea, ou distimia maníaca, ou, né, hipomania crônica, da qual ele está falando. Ele vai traçar que os principais pontos que vão determinar que de fato é isso, esse quadro do qual ele está falando, são as ideias fugazes. O que ele quer dizer com isso? Que é essa pessoa que fica pulando de um pensamento para outro sem parar, ela não se detém num único pensamento, ela não consegue seguir uma linha reta quando ela está falando de um assunto, ela troca muito de assuntos, né? Hoje talvez a gente poderia colocar isso dentro da ideia de um TDAH, algo do tipo, né? Outro ponto seria um egocentrismo acentuado, né? Ali é como se tivessem traços de megalomania mesmo. Essa pessoa ela tem uma presunção muito grande, ela é muito arrogante, na maioria das vezes, inclusive. Um humor eufórico. O que significa isso? Que essa pessoa ela tem esse humor mais eufórico, mas não é algo que ela perde o controle, né? Ela está sempre parece que muito agitada, muito irritadiça também. Esse é um dos sintomas, né, dessa condição. A questão é, por exemplo, o interesse muito intenso em coisas novas, mas com a perca de interesse
repentina, né? Então, por exemplo, ele decide aprender a tocar um instrumento, se dedica intensamente durante uma semana e do nada perde completamente o interesse e troca para outra coisa. Então tem uma referência também a essa questão das ideias fugazes, né? Que é essa troca de ideias, essa troca de foco. Ele vai dizer que essa condição também traz, no final das contas, muitas dificuldades para o indivíduo na relação com a sociedade. Porque um dos sintomas seria a dificuldade de seguir regras, né? Seriam comportamentos como a embriaguez, né? A tendência a vícios também é um dos exemplos que ele vai colocar. Essa falta de interesse coloca ele numa posição onde ele não consegue manter trabalhos ou empregos, então ele está sempre pulando de um lugar para outro, e ele também tem essa dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque ele é um indivíduo egocêntrico que tende a não se importar com os outros e se colocar sempre à frente, né? Ele vai dizer que, inclusive, uma das coisas que poderia ser o diagnóstico, né, aqui, seria de uma insanidade moral, que seria o que hoje a gente chamaria de psicopatia, por exemplo. Mas ele diz que no caso desses indivíduos isso não é necessariamente possível porque eles têm muitas respostas acaloradas e extremamente emocionadas, né? Então eles não têm essa capacidade que o psicopata teria de controlar as próprias emoções e agir friamente. Essas questões que eu trouxe, né, por exemplo, a questão da embriaguez, a questão da arrogância, do egocentrismo, várias dessas questões, a dificuldade de seguir regras, essas são questões que não estão necessariamente nas causas principais, ou melhor, nos sintomas principais. Por quê? Porque ele vai trazer que esses pontos, na verdade, estão presentes na maioria das inferioridades psicopáticas. Ou seja, na maioria das vezes, quando existe ali uma doença ou existe um transtorno, esse tipo de questão aparece. Então não é uma coisa específica dessa condição que ele está narrando, que seria a inferioridade sanguínea, né? Então ele coloca mais aquelas questões que estão relacionadas à mania como características principais que vão determinar o diagnóstico desse quadro. Como exemplo, ele vai contar a história de um menino, por exemplo, que com 12 anos, mais ou menos, teve ali uma doença muito grave de infecção na garganta. E até ele ter esses 12 anos, ele era uma criança muito aplicada, muito certinha, muito ordeira. Uma criança normal, basicamente. Depois de passar por essa crise grave, que durou algum tempo, que gerou sequelas nele, como paralisia e outras coisas, ele passou a ser uma criança muito desconcentrada, muito superficial, muito rebelde e assim por diante. Ele vai contar bastante da vida dessa criança, né? Vai contar que ele foi pro exército, que no exército ele tinha tendências a bebedeiras, que ele não cumpria regras, que ele foi punido várias vezes. Quando saiu do exército, ele foi mandado para outro país para trabalhar na loja de um tio dele. Enquanto estava lá, ele novamente, né, bebia muito, se envolvia muito com prostitutas, essas coisas do tipo, não trabalhava, mesmo tendo a capacidade de fazê-lo. Esse é um ponto que o Jung toca bastante, que ele era um indivíduo inteligente, versado, com muita cultura, mas que não conseguia manter o foco no trabalho ou ter seriedade. Ele, de fato, se perdia com a bebida, com o alcoolismo, com prostitutas e etc., né? Ele vai colocar que, em determinado momento, esse indivíduo foi internado no hospital onde ele trabalhava. E ele teve uma convivência com esse indivíduo. Ele vai dizer que esse indivíduo era muito gentil, ele era muito divertido de se conversar, ele realmente era uma pessoa muito culta, que tinha muitos conhecimentos, mas que esses conhecimentos todos eram muito superficiais, ou seja, ele conhecia de muitas coisas, mas extremamente superficialmente, ele sabia só o básico sobre essas coisas, né? O Jung vai dizer que, inclusive, ele tinha muito orgulho disso. Ele dizia que ele era o ignorante mais letrado do mundo, né? Porque ele era ignorante nas coisas, mas ainda assim ele conhecia a maioria das coisas. E aí o Jung vai dizer que ele tinha muita dificuldade de seguir as regras, ele estava internado para ficar sóbrio, né? Para parar de beber e etc. E aí o Jung vai dizer que em determinado momento ele teve crises de raiva e etc. e pediu para poder sair. Ele foi liberado para isso e ele saía e ia para casas de prostitutas, ia beber, fazia tudo isso mesmo estando no hospital para ficar sóbrio, né? Por fim, ele saiu e foi viver a vida dele, né? Novamente, não se sabe o que aconteceu,
Mas o Jung vai trazer isso, né? Que ele era um indivíduo com todos esses traços, mas que não conseguia se adequar à vida, que tinha toda essa dificuldade. Ele vai dizer que esse indivíduo tinha esse quadro da inferioridade sanguínea, ou seja, ele não era doente, ele não tinha nenhuma dificuldade de pensamento, ele não tinha nenhuma inferioridade nesse sentido de incapacidade de fazer alguma coisa, mas o comportamento dele, a maneira como ele agia, tinham todos esses traços de mania, né? E também de inferioridade psicopática, que é essa questão do egocentrismo, da fuga de pensamento, do humor extremamente eufórico, etc., das dificuldades de seguir regras, da tendência ao vício. E aí o Jung vai colocar dessa maneira que esse indivíduo ele tinha esse quadro do qual o Jung está falando, né? Outro quadro que ele vai tratar é de um senhor de 36 anos que foi internado e que tinha basicamente esse mesmo quadro, com essas mesmas atitudes, né, a gente pode dizer. Ele inclusive tinha sido morador de rua, tinha sido assaltante, tinha sido fugitivo da cadeia, tinha fugido da cadeia. E o Jung vai dizer que quando entrevistado né, ali conversando com Jung, ele demonstrava, na verdade, não ter nenhuma dificuldade de compreensão, nenhum problema de psique. Ele, na verdade, era uma pessoa normal, com capacidade de trabalhar e tudo isso, mas que demonstrava todos esses outros sintomas que o indivíduo anterior também tinha, né? Então ele vai dizer que esse aqui é mais um desses indivíduos que tinha essa inferioridade sanguínea ou essa hipomania, né, crônica. E é isso por hoje. Amanhã a gente vai continuar. Ele vai continuar trazendo vários casos, né, desse tipo para tratar dessa ideia da hipomania crônica ou da inferioridade sanguínea. E a gente vai continuar tratando disso no próximo vídeo. Por hoje é isso. Amanhã a gente se vê e até a próxima.